Nesse vídeo aqui eu vou esmiuçar para você como é que funciona o Short Triangle, que é uma operação que pode rentabilizar tanto seus Ethereums quanto seus Bitcoins. Nas condições atuais de mercado, você pode obter ganhos que vão de aproximadamente 4% ao mês, isso na situação mais conservadora possível, com zero alavancagem, e que podem chegar até 12% ao mês, mas isso já operando alavancado com um operacional que requer um pouquinho mais de sofisticação. Mas obtendo esses ganhos aqui de 4% ao mês, começando com um capital de 10 mil reais, você pode transformar, depois de um ano, seus 10 mil sem nenhum novo aporte, apenas com reinvestimento dos ganhos com essa operação, você pode transformar 10 mil em 16 mil reais e gerar uma renda mensal de 615 reais. Depois de 2 anos, seus 10 mil se transformam em 25 e você já tem uma renda mensal de quase R$ 1.000. Isso sem contar a valorização nem do Bitcoin nem do Ethereum, só com os rendimentos dessa operação que eu já vou te mostrar aqui, do Short Triangle. E se a gente for seguir ano após ano reinvestindo os ganhos e obtendo essa rentabilidade aqui, que é a rentabilidade com a operação mais segura possível, a gente pode aumentar esses ganhos também com segurança. Depois de 3 anos, 10 mil se transforma em 41, depois de 4 anos, em 65 mil, depois de 5 anos, 105 mil, 6 anos, 168, 7 anos, 269 mil, depois de 8 anos, 10 mil se transforma em 431 mil, ao fim de 9 anos se transforma em 691 mil reais, e ao final de 10 anos se transforma em 1.106.000, gerando essa remuneração mensal reinvestida mês a mês. Mantido esses retornos ao longo de 10 anos, 10 mil reais se transforma em mais de 1.100.000 sem nenhum novo aporte adicional. E é isso que eu vou te mostrar aqui na prática como é que você faz. Então eu já vou te mostrar aqui na tela do computador tudo que você precisa saber sobre o Short Triangle na prática, mas antes eu quero te convidar para o Plano 20x. É um evento online que eu estou fazendo em que eu estou mostrando detalhadamente o plano que eu estou seguindo para multiplicar o meu capital por aproximadamente 20 vezes nesse próximo ciclo do mercado. Para você garantir a sua vaga no evento, você precisa acessar o link que está aqui na descrição. E agora, bora lá para o Short Triangle. Bom, caso você não conheça o Short Triangle, é uma operação com opções que envolve a venda de put, que é uma opção de venda, que pode ser tanto uma put de Bitcoin quanto uma put de Ethereum, e também a venda de uma call. Aqui a gente tem a representação gráfica dessa operação. Aqui eu tenho venda de put de Ethereum no strike $2.100 e aqui eu tenho venda de call de Ethereum no strike $3.400. Se você não entendeu, fica tranquilo. Aqui na esquerda eu tenho as calls, aqui eu tenho a data de vencimento das opções, aqui eu tenho o strike das opções e aqui eu tenho as puts. Então você pode ver que nesse vencimento aqui, 29 de março, eu tenho duas puts vendidas, uma no strike 2.100 e uma no strike $2.000. Isso significa que pela venda da put eu recebo um prêmio, recebo uma quantidade em Ethereums, em troca de assumir uma obrigação. Que obrigação é essa? O cara que está comprando a put de mim, ele está pagando esse prêmio para ter o direito de vender Ethereum no dia 29 de março de 2024 por $2.000. E, em contraparte, eu estou recebendo esse prêmio para assumir a obrigação de comprar Ethereum nessa data aqui por esse valor. Aqui você pode observar que eu também tenho duas calls vendidas no strike 3.400 e pela venda da call eu recebo um prêmio, remunero meus Ethereums ou Bitcoins, nesse caso aqui Ethereum, em troca de assumir a obrigação de vender Ethereum nessa data aqui por $3.400. Repare que aqui na minha conta tem aproximadamente 2 Ethereums, 1.97. E aqui eu estou vendendo duas puts e duas calls. Então, para cada 2 Ethereums,
Estou vendendo 2 calls e 2 puts e estou obtendo esse ganho aqui percentual aproximadamente. Se eu fosse montar essa operação agora, vou inclusive montar aqui mais uma perna do Short Strangle com você, eu iria vender uma put aqui nesse momento no strike 1.900, prêmio recebido para isso é de 0.0280, vem aqui em vender. Provavelmente ele vai ficar pendurado no book de ofertas, está pendurado aqui. Eu posso oferecer um valor um pouquinho menor para que ele execute mais rápido. Então, vendendo agora, eu posso receber 0.0275 e a ordem. Pronto, a ordem foi efetivada. Acabei de vender uma put e recebi 0.0275 Ethereum por isso. Eu vou atualizar aqui esse valor na planilha, 0.0275. Vou vender aqui uma call no strike 2.800. Vou receber por isso 0.0195, vender. Aqui pendurado no book de ofertas, daqui a pouco essa ordem deve ser executada. Já foi executada. Acabei de receber 0.0195. Então, atualizando aqui o valor da call, 0.0195. Então, para cada Ether que eu deixo na corretora, se eu vender uma call e uma put, nesse exato momento eu estou sendo remunerado em aproximadamente 4,70%. E essa remuneração é numa base mensal, legal? Então, montei essa operação em janeiro, com um vencimento para dezembro, sendo que é prevista a rolagem no mês de fevereiro. Como assim? Então, eu monto ela agora em janeiro, recebo um crédito no momento e eu monto a operação e faço a rolagem em fevereiro, ou seja, eu desmonto ela e monto novamente. Então, eu tenho esse recebimento aproximadamente numa base mensal. Então, acabei de montar aqui um Short Strangle com você que está me pagando esses valores aqui. Legal, mas eu posso receber mais? Sim, eu posso receber mais à medida que eu faço mais vendas, vendas de mais calls e vendas de mais put. Porém, quando eu começo a vender uma quantidade maior do que eu tenho na corretora, eu começo a me alavancar. E você tem que observar que você está recebendo esse prêmio em troca de assumir uma obrigação. Então, eu recebi esse prêmio pela venda da put em troca de assumir a obrigação de comprar Ether nesse vencimento aqui por 1.900. E também recebi o prêmio pela venda da call em troca de assumir a obrigação de, nessa data aqui, vender um Ether por 2.800. Se eu já tenho um Ether na minha conta, eu já tenho o capital necessário para honrar com essa obrigação nesse vencimento em caso de necessidade. Caso o Ether suba, caso ele chegue a 2.900, por exemplo, eu vou trocar o meu Ether por 2.800, eu vou vender ele por 2.800. Agora, se eu começo a vender uma quantidade maior de moedas, se eu só tenho um Ether na minha conta, por exemplo, e estou assumindo a obrigação em relação a uma quantidade maior de Ethers, 3, por exemplo, eu estou assumindo uma obrigação para a qual eu não tenho capital para honrar. Eu posso fazer isso? Posso, porque eu tenho que entender que essa obrigação aqui, ela não é uma obrigação indefinida, ela só vale até a data do vencimento. E eu tenho que entender que eu não posso carregar essa opção até a data do vencimento, até o exercício. Então, caso o mercado esteja se aproximando do exercício da put ou da call e eu estiver assumindo uma obrigação para a qual eu não tenho capital na corretora, eu posso fazer a rolagem, ou seja, eu posso desmanchar essa opção aqui nesse vencimento. Então, na abertura eu recebo um crédito, com a passagem do tempo, o mais normal é que essas opções aqui fiquem mais baratas, isso significa que eu vendo por um valor X e posso recomprá-las, encerrar a posição por um valor mais barato, tendo assim um retorno sobre o investimento que vai girar em torno de 60%, 65%, 70%, 80%. Esse retorno sobre o investimento ele decorre da passagem do tempo, então aqui você está vendo eu arrastar a linha do tempo para a direita, né? E a gente vê como a passagem do tempo afeta o preço das opções, ela corrói o valor das opções compradas, isso significa uma transferência de valor de quem comprou a opção para quem está vendendo, que é o nosso caso
no short strangle. Então eu abro a operação com crédito, no mês seguinte, na data da rolagem, eu pago para encerrar, ou seja, eu recompro essas opções aqui. Em condições normais eu vou recomprar mais barato, eu posso inclusive deixar, caso o mercado esteja distante da put, eu posso deixá-la virar pó e aumentar ainda mais o meu retorno. E logo no momento que eu encerro essa posição, eu me livro dessa obrigação aqui para essa data de vencimento. E também eu libero margem. Com essa margem liberada, eu posso fazer a venda de mais opções para o vencimento subsequente. Então, nesse exemplo aqui, vendendo essa quantidade, eu teria um retorno mensal, contando os custos do encerramento da operação, de aproximadamente 9,90%. Se eu fizer aqui a venda com zero alavancagem, numa situação muito segura, nesse cenário aqui, eu posso de repente obter ganhos maiores ou menores, vai depender do valor da opção na data da rolagem. Eu posso obter ganho de 4%, de 3,65%, vai depender do valor das opções na data da rolagem. E é claro, na data da rolagem, se o mercado estiver caindo, essa opção pode estar, inclusive, mais cara do que o que eu comprei, tá legal? Só que se esse for o caso, se essa opção aqui tiver mais cara, a do vencimento subsequente, ela vai estar ainda mais cara. Então eu vou ter um custo maior para encerrar, mas por outro lado, eu vou receber um crédito maior no momento que eu fizer a abertura para o vencimento subsequente. Então, os pontos que eu quero que fiquem claros até o momento. No short strangle, eu sou remunerado pela venda de put e venda de call. Eu posso fazer essa venda com zero alavancagem, contanto que eu venda uma put e uma call para cada Ether, para cada moeda que eu tenha na corretora. Agora, eu também posso vender uma quantidade maior de opções, entendendo que eu estou assumindo uma obrigação para a qual eu não tenho capital para honrar. Porém, eu também tenho que entender que essa obrigação ela vale para uma data determinada. E caso o mercado esteja caminhando para essa situação em que eu vá ser exercido, eu tenho a opção de fazer a rolagem. Eu posso me livrar dessa opção nesse vencimento e empurrar para o vencimento subsequente. E aqui é legal você notar uma coisa. Se essa put aqui, no strike 1900, ela está custando agora 0,0280 no vencimento de março, guarda esse valor aqui, 1900, 0,0280, vencimento de março. Se eu quisesse encerrar essa posição agora, eu iria recomprar essa opção por esse valor aqui, tá? Então eu iria ter um custo. No entanto, no vencimento subsequente, nesse caso aqui abril, essa mesma opção aqui, nesse strike 1900, ela tá bem mais cara, tá 0,0400. Então se eu tivesse que comprar essa opção aqui mais cara, 0,0280, eu iria aqui reduzir o meu lucro nessa opção. No entanto, no instante seguinte, fazendo a venda para o vencimento subsequente, eu já iria obter um ganho maior, como nesse caso aqui de 0,0400, tá entendendo? Um outro aspecto importante que você tem que atentar no short strangle é o uso de margem. Então aqui o MM, margem de manutenção, quanto mais baixo, melhor. O valor ideal vai muito do seu operacional, do seu perfil, dos seus objetivos, mas utilizando 30% de margem, você está com uma boa segurança. Então, eu posso vender ainda o dobro de opções, mantendo um bom nível de segurança. E essa margem aqui, ela vai aumentando à medida que o mercado vai contra a sua posição. O short strangle é uma posição que você ganha se o mercado cair até um limite, se ele ficar parado, ou se ele subir até um limite. Se ele começa a cair demais ou subir demais, o mercado está indo contra a nossa posição. E esse é um problema? Claro, essa não é uma situação agradável, mas entendendo que esse é o ponto fraco dessa operação, a gente pode trabalhar para mitigar isso daqui. E como que a gente faz isso? Se o mercado cai bastante, a put vendida entra no prejuízo. Em contraparte, a call vendida entra no lucro. Se o mercado dispara para cima, a call vendida entra no prejuízo e esse prejuízo ele é mitigado, ele é balanceado pelo lucro da put. No entanto, se ele vai muito rápido para cima ou para baixo,
nesse caso aqui, se ele for muito rápido para baixo, o prejuízo da put vendida, ele vai superar o lucro da call vendida. Mas a gente tem como lidar com isso. E como que eu lido com essa situação? Aqui você está vendo posições de short. O que que isso significa? Quando o mercado cai, a put vendida entra no prejuízo. Mas como que funciona uma posição de short em futuros? Essa posição de short, essas linhas vermelhas aqui, ela tem um efeito exatamente oposto de uma put vendida. Uma posição de short em futuros, à medida que o mercado cai, ela entra no lucro. Então, se o mercado cai, a minha put vendida entra no prejuízo, porém, em contraparte, a minha posição de short entra no lucro. Fazendo isso, eu mantenho a neutralidade do delta da minha conta. Na prática, o que isso significa? Isso significa que eu tenho os meus prejuízos limitados e a minha margem de manutenção preservada. Então veja que a gente tem um sistema completo com diversas engrenagens funcionando em conjunto para que nós tenhamos ganhos como esse ou ainda maiores de forma segura. Se o mercado for contra uma das nossas posições, a gente tem várias possibilidades de rolagem e de manejo. Se ele sofrer um movimento brusco e inesperado, eu já tenho proteções em futuros, mantendo a minha margem preservada e limitando também os prejuízos. Eu também posso fazer o ajuste dinâmico dessa posição de forma que eu permaneça sempre nessa região de lucro. Assim, a cada mês eu estou aumentando a minha quantidade de moedas nessa proporção da região verde. Isso vai aumentando o meu bolo e gerando esse efeito aqui que você está vendo dos ganhos compostos ao nosso favor. Se a gente pensa aqui não em termos de ganhos de fiat, né, de reais ou de dólares, mas em termos de ganhos de cripto, começando com um Bitcoin ou com um Ether, eu estou aumentando a minha quantidade de moedas a cada mês. Depois de 18 meses eu dobro a minha quantidade de moedas e ao final de 10 anos, caso eu tenha começado com um Bitcoin, eu estou com 110 Bitcoins. Caso eu tenha começado com um Ether, ao final de 10 anos eu posso estar com 110 Ethers. E essa multiplicação, esse aumento da nossa base de moedas, proporciona tanto proteção no momento de queda de mercado, porque se o preço do Bitcoin e do Ethereum está desvalorizando, por outro lado a gente está aumentando a nossa quantidade de Bitcoins e de Ether, e quando o mercado está subindo, aí a gente ganha duplamente, tanto com a valorização da moeda, quanto com o aumento da quantidade de moedas. Eu procurei aqui com esse vídeo responder a maior parte das dúvidas que chegam até mim sobre o Short Strangle, mas eu entendo que eventualmente você pode ter ficado com alguma dúvida ainda assim, porque cada um parte de um estágio diferente de conhecimento. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário para eu saber e não deixa de participar do evento chamado Plano 20x, porque lá eu vou aprofundar ainda em mais detalhes como que você pode executar um plano completo para multiplicar o seu capital por 20 num único ciclo do mercado, e esse é um evento ao vivo, então a gente tem a chance de interagir diretamente. Não deixa de participar do Plano 20x e me dá o seu feedback para saber o que você achou desse vídeo. Espero que você tenha gostado, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.